Olá, queridos amigos e irmãos da União Centro-Oeste Brasileira. Aqui é o pastor Michelson Borges, autor do livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Fiquei muito feliz em saber que vocês estão participando de um programa sobre a história da igreja, revisitando esse assunto tão importante. Até porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, tampouco sabe por que está aqui, não é verdade? É muito importante realmente conhecer nossas origens, entender que DNA é esse que nós temos e dizemos ser profético. Geralmente, quando eu faço minhas palestras sobre a história da igreja, e me encanto por esse assunto já faz muitos anos, inclusive o meu TCC de jornalismo, faz quase 30 anos já, na Federal de Santa Catarina, foi justamente sobre a chegada do Adventismo ao Brasil que rendeu esse livro aqui da CPB. E eu posso dizer que o meu Adventismo, a minha relação com Deus, com a igreja, passou a ser outro, depois que eu conheci essa história maravilhosa do movimento que chegou aqui ao nosso país de maneira tão bonita, tão miraculosa. E geralmente em minhas palestras eu inicio com alguns textos, um texto bíblico de Hebreus e depois mais alguns textos de Ellen White. Eu quero partilhar com vocês neste momento que textos são esses. O primeiro é Hebreus capítulo 13, verso 7, na linguagem de hoje diz assim: lembrem-se de seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que tinham. Veja que o apóstolo Paulo, nós cremos que o autor de Hebreus foi Paulo, ele faz aqui uma admoestação, dá um incentivo para que nós nos lembremos de nossos líderes, primeiros líderes espirituais, ou seja, dos pioneiros, né? Que nós pensemos na forma como eles viveram e também morreram, e imitemos a fé que eles tiveram. De fato, dos lugares que eu visitei como pesquisador, eu costumo dizer que os que mais me marcaram foram 3 cemitérios. Olha só. O primeiro, em Battle Creek, onde estão sepultados ali os pioneiros norte-americanos, né, a família White e outros pioneiros estão ali. Só em pensar que aquelas pessoas na volta de Cristo vão se levantar daqueles túmulos e saber que aquilo que eles fizeram, a semente que eles plantaram, floresceu, germinou, e estamos aqui hoje em grande medida graças aos esforços que eles empreenderam lá no século XIX, começo do século XX. O outro cemitério que eu visitei, que me marcou, foi lá em Rolante, Rio Grande do Sul, o cemitério dos pioneiros. E o terceiro, o cemitério da Esperança, ali em Gaspar Alto, onde foi organizada a primeira igreja adventista no Brasil, em 1895, pelo pastor Frank Westphal. Esses 2 pequenos cemitérios no Brasil têm uma configuração diferente. Os túmulos, como todo cemitério pequeno, eles têm um corredor central, e os túmulos que deveriam estar, digamos assim, com os pés dos túmulos voltados para esse corredor central, não estão assim. Estão todos voltados para uma mesma direção, de modo que, de um lado do corredor central, os túmulos têm os pés voltados para o corredor, mas do outro lado, a cabeça do túmulo está para o corredor e os pés para o lado oposto. Eu perguntei para a pessoa que me acompanhava nas 2 ocasiões, tanto lá no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, o porquê de ser assim. Todos os túmulos voltados para uma mesma direção. E as 2 pessoas que me acompanhavam lá e em Santa Catarina me disseram que me perguntaram, na verdade, o seguinte: você sabe que direção é aquela? Eu não sabia, não estava bem ali localizado naquela região, e eu então perguntei, qual? É o Oriente. Obviamente que naquele momento textos bíblicos, textos de Ellen White me vieram à mente, e eu lembrei que surge logo no Oriente uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, uma nuvem a princípio escura, mas que vai se tornando clara, radiante, à medida que se aproxima, é a nuvem de anjos que rodeia o Salvador Jesus. Os pioneiros pediram para ser sepultados, voltados para a direção de onde Jesus viria, ou virá. Claro que seria muito simples ressuscitar, digamos, de costas para a nuvem e rapidamente se virar e contemplar ali Jesus voltando com seus anjos, mas eles quiseram que mesmo na morte, mesmo ali dormindo inconscientemente o sono da morte, eles pudessem testemunhar de sua fé. Olha só o que Paulo diz: pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que tinham. Ainda hoje, mesmo inconsciente, aguardando a volta de Jesus, eles pregam por meio de suas obras, como diz o Apocalipse, né?
as suas obras os acompanham. Portanto, pensar na vida dos pioneiros, estudar essa história, entender as dificuldades pelas quais eles passaram para poder pregar o Evangelho naquele tempo, realmente é algo que nos inspira. E nos faz pensar que, hoje, tendo tantas facilidades, nós precisamos fazer até mais do que eles fizeram. Precisamos concluir o trabalho que os pioneiros começaram. Outro texto que eu gosto de citar em minhas palestras é Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 364, que diz assim: a história passada desta causa deve ser repetida muitas vezes ao povo, tanto aos velhos quanto aos moços. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Portanto, o que vocês estão fazendo aí na UCOB é exatamente o que foi orientado aqui pela profetisa do Senhor, né? É repetir muitas vezes ao povo, tanto aos velhos quanto aos moços, essa história. Precisamos rememorar, relembrar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Não podemos esquecer do nosso legado. E, finalmente, o texto que eu também gosto de citar, que é o mais conhecido, na verdade, é Testemunhos Seletos, volume 3, página 315, que diz assim: ao recapitular nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Não precisamos ter medo do futuro, nem do presente, a menos que esqueçamos como Deus tem conduzido esse movimento no passado. Por exemplo, lembra da chamada apostasia alfa, que foi realmente uma tempestade terrível enfrentada pela igreja no começo do século XX, quando John Kellogg, aquele médico brilhante, acabou enveredando para o lado do espiritualismo, do panteísmo, publicou um livro panteísta, The Living Temple, o Templo Vivo, e começou a disseminar suas ideias heréticas pela igreja. Parecia que realmente seria algo de que o adventismo nunca mais se recuperaria. E Ellen White disse: avancemos, o barco da igreja vai atingir um iceberg de heresia, vai balançar, poderá até arranhar a fuselagem, mas ele vai quebrar o iceberg e vai avançar até o fim. Hoje também enfrentamos heresias, enfrentamos críticas, enfrentamos lutas e dificuldades de todos os lados. Ideologias que vão contra o Evangelho, lutas judiciais muitas vezes. Há pessoas aí usando canais no YouTube, canais na internet, publicando materiais, atacando as doutrinas da igreja. Ellen White mesma disse: tudo que pudesse ser abalado seria abalado. Nós passaríamos por um processo de sacudidura, mas deveríamos confiar em Deus, porque o mesmo Deus que ajudou a igreja a enfrentar a apostasia alfa vai ajudar a igreja a enfrentar também a apostasia ômega, vai ajudar a enfrentar essa época de turbulência, de críticas, de ataques. Não nos esqueçamos de que o dragão, Satanás, como diz Apocalipse 12:17, está irado contra a igreja e fazendo guerra aos restantes da sua descendência, ao povo remanescente. Se nós estivéssemos atravessando um tempo de calmaria, de paz, e à medida que Jesus se aproxima, sua vinda se aproxima, estivesse tudo ok em nosso caminho, era para ficar desconfiados, porque o caminho do povo de Deus será de tribulação. Jesus mesmo disse, que no mundo vocês terão tribulações, lutas e dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque ele diz: eu venci o mundo. Então permaneçamos fiéis, permaneçamos firmes neste caminho que Deus nos apresentou. Eu louvo a Deus porque 32 anos atrás, com 18 para 19 anos, eu conheci essa mensagem maravilhosa e decidi ser um adventista do sétimo dia. E, repito, quando conheci a história desse movimento com mais profundidade, mais maravilhado ainda eu fiquei. E quanto mais eu estudo as doutrinas da igreja, quanto mais eu estudo sobre os pioneiros, sobre a história deles, pessoas falíveis como você e eu, mas que dedicaram a vida para pregar uma mensagem impopular, sempre foi e continuará sendo, de advertência ao mundo de que há um juízo se processando antes da volta de Cristo, que nós precisamos estar preparados para esse grande momento da volta de Jesus, que nós precisamos
fazer uma reforma de vida para ter uma vida mais saudável, uma mente mais clara para discernir a vontade de Deus, que nós precisamos ser fiéis aos mandamentos de Deus, porque eles são a expressão do governo dele, do caráter dele, e nós o amamos tão profundamente que queremos fazer aquilo que ele deixou para nós em sua palavra. Que nós precisamos ter certeza da salvação pela graça, nos méritos de Cristo, no sangue derramado de Jesus. Nós precisamos ensinar ao mundo que as pessoas que morreram estão inconscientes deste mundo, não estão sofrendo, mas se morrerem em Cristo, um dia vão ressuscitar. Nós precisamos ensinar as pessoas a respeito do santuário de Deus, o ritual do santuário terrestre, que já passou, mas que nos ensina muita coisa com respeito ao ritual, com respeito ao serviço de Cristo no santuário celestial em nosso favor. Há tantas verdades maravilhosas que precisam ser ensinadas. Elas são libertadoras, eu falo por experiência própria. Quando eu, que era um evolucionista, marxista, compreendi essa mensagem maravilhosa do Advento, as 3 mensagens angélicas, isso para mim foi libertador. Foi maravilhoso saber que há um Criador, que eu não sou um resultado de um acaso, que eu não vim ao mundo por casualidade, eu vim porque Deus pensou em mim. Eu sou um projeto de Deus e você também. Esse movimento me ensinou isso. Esse movimento me apresentou um Jesus de verdade. Antes eu cria um Jesus revolucionário, um mero agitador político, porque eu era adepto da teologia da libertação. Hoje eu creio um Jesus real, um Jesus que, sendo Deus, se fez homem para morrer em meu lugar. Um Deus que é o Jesus que é o mediador entre o céu e a terra, porque ele é 100% homem, 100% Deus. Quando eu li o livro Desejado das Nações, eu realmente me apaixonei por Jesus e decidi entregar a vida para ele e fazer de tudo o que eu puder com os meus conhecimentos, com os talentos que ele me deu, para avançar essa mensagem, para fazer chegar essa verdade salvadora que me salvou, que me deu esperança, me deu um sentido, fazer com que ela chegue também a muitas pessoas. E eu espero, sinceramente, que ao estudar essa história, vocês também sejam motivados a fazer mais ainda do que os pioneiros fizeram, a usar todos os recursos que estão à mão, que estão à disposição de vocês, recursos digitais, reais, digamos assim, pregação do evangelho, classes bíblicas, estudos bíblicos, para que nós possamos, em breve, conhecer esses pioneiros, por ocasião da ressurreição de Jesus. Eu quero contar para o pastor Frank Westphal, para o pastor Ruprecht Graf, para Guilherme Belz, Guilherme Stein, Guilherme Miller, Tiago White, Ellen White, para os pioneiros que avançaram por esses rincões do Brasil, levando a mensagem de forma escrita ou pregada. Eu quero ter o privilégio de contar para essas pessoas o que aconteceu depois que elas descansaram em Cristo, como foi realmente, como não foi em vão o trabalho que elas dedicaram para Deus. Eu quero ter o privilégio de abraçar essas pessoas, ouvir delas muitas histórias e contar para elas também muitas histórias que elas não conheceram. Deus abençoe esse projeto de vocês, Deus abençoe os estudos, as palestras, as aulas, e que, ao conhecer as nossas raízes, vocês tenham o desejo de permanecer na árvore ou no barco e avançar, independentemente dos icebergs que encontrarmos pelo caminho. Eles se quebrarão e o barco chegará ao porto seguro. Deus os abençoe. Um grande abraço para vocês.